Do you know how your nightmares aren't real? I just want to be your friend. É um filme de terror psicológico interessante, hein? E é inovador, porque é um tema que eu acho que ainda não foi abordado. E aí, pessoal, meu nome é Lê, eu sou uma drag cineasta e hoje vamos falar de Vem Brincar. He just wants a friend. Stay away from my son. Ó, já avisando que na primeira parte do vídeo eu vou analisar, comentar sem spoilers. Mas depois eu vou ter que fazer uma análise profunda desse filme aqui. Mas fica tranquilo que eu aviso quando tiver spoiler, tá? Vem Brincar tem como um protagonista um menininho de 8 anos que é um autista não verbal. Então quer dizer que ele ainda não se comunica, mas ele se comunica através do celular ali, do tablet. Something in house. There's nobody but your mom and your dad. E o filme mostra também as dificuldades sociais que ele tem, por exemplo, de fazer amiguinhos na escola. Que muitas pessoas no espectro autista também têm. Mas o filme também é sobre a aceitação, sobre o medo da normalidade, mas essas questões não ficam só na criança não, viu? Mas mais nos pais, que estão em crise ali no relacionamento. E isso claramente afeta a criança, que tá numa fase de desenvolvimento. Então tudo pra ele ali tá sendo um desafio a mais. E nesse furacão de emoções, ele faz amizade com um amigo imaginário que aparece dentro do celular, do tablet dele ali, e é um monstro bem macabro. E esse monstro quer levar ele, sabe-se lá pra onde. E a mãe, agora desesperada, precisa salvar o filho do demônio. Então vamos lá, é um filme bom. A premissa é bem interessante, lembra até um pouquinho o Babadook. Porque, né, tem essa dinâmica da mãe que tá vivendo ali um momento atordoado, com a saúde mental fragilizada e cuidando de uma criança que está sendo atormentada por um monstro. E eu arriscaria dizer que assim como o Babadook é uma alegoria à depressão, aqui o Larry é de algum jeito uma alegoria as questões do autismo. E não para a criança no espectro, mas sim para a família e para a sociedade que está tendo dificuldade em compreender essa criança. E sem entender direito esse menino, eles acabam criando esse monstro da normalidade. É que vai ser difícil analisar sem spoilers esse filme, hein? Porque muito do que esse filme tem a dizer é sobre o porquê e quem esse monstro assusta. Mas isso eu vou deixar pra parte com spoilers, então espera aí. Vem Brincar, na verdade, é uma adaptação de um curta com a mesma premissa. Aí agora, em longa-metragem, o diretor Jason Chase tem a chance de explorar melhor esse mundo do espectro autista. O filme tem uma direção bem interessante, jovial, experimental, tem bons jumpscare e a atuação é ótima, principalmente o trabalho do menininho ali, que é uma criança que, ó, fiquem de olho nela, hein, porque ele já fez histórias de casamento e acho que vamos ver mais dele. E eu vi também, achei interessante, que o diretor é casado com uma professora especialista em educação para autistas. Então tem um olhar atencioso e cuidadoso ali do assunto. Porque o interessante desse filme é, na verdade, mostrar que aquele menininho ali, o Olive, na verdade é uma criança comum, como qualquer outra. Ele só tem uma funcionalidade diferente. E, na verdade, o problema está na pressão que existe para ele ser uma criança normal, típica. Que é uma questão para quem vive no espectro, porque a criança não precisa de nada. Ele tem o tempo dele e a maneira como ele vai conseguir fazer essas coisas. E a maneira como qualquer um consegue se identificar com esse personagem deixa claro que as dificuldades e as questões que as pessoas no espectro autista têm, na verdade são questões humanas e naturais, porém com mais cores nessas emoções e com uma funcionalidade diferente. Afinal, o espectro é isso. É um filme com uma mensagem linda e importante sobre aceitação e empatia. Eu vou dar nota 8,5, porque apesar de gostar muito da proposta do filme, algumas coisas são fracas. A atuação dos pais é uma delas. Mas falarei disso agora em seguida na parte com spoilers, então avisando que a partir de agora eu vou comentar coisas que aconteceram no filme, hein? Vou fazer revelações e interpretações do que eu achei do filme. Mas vou dizer que mesmo se você não assistiu ainda, acho que dá pra saber sim esses spoilers que eu vou falar, porque é algo que você vai identificar rápido. E pode até já te dar uma visão mais interessante pra ver esse filme. Então vamos lá. How's this communication been going? Poor guy still doesn't have any friends. What's this? This is Larry. He isn't from the world you know. Larry just wants a friend. Gente, esse filme me pegou, hein? Eu dificilmente consigo assistir um filme focado apenas na história e esquecer toda a parte técnica de cinema. Porque, né, gente, depois que você faz faculdade de cinema, depois que você estuda o cinema ali, a magia do cinema, ela vai acabando. Eu fico procurando coisa na tela ali. Então, para um filme me fazer prestar atenção na história, na narrativa e na vida dos personagens, ele tem que me prender. E acho que o filme fez bem isso. Ele já começa criando uma atmosfera
atmosfera bem desconfortável. A gente já entende que alguma presença sobrenatural vai atormentar aquela família. Mas ao longo do filme a gente já percebe que essa família já estava atormentadíssima. Antes de continuar, vou falar aqui que eu fiquei sim com muito medo do filme, apesar de ver que muita gente tá falando aí que não deu medo. Esse me deixou tenso, com dor no corpo, pregado na tela. Aí entramos num ponto que eu preciso entrar aqui com vocês do porquê que eu me identifiquei e porquê que eu tive tanto medo desse filme. Eu vou fazer hoje uma análise, uma interpretação mais pessoal desse filme e menos técnica, porque eu sou uma pessoa que vive no espectro autista, que antigamente era chamado de Asperger. Ainda é uma coisa meio recente pra mim e também pra muita gente, porque eu sei que muita gente tá sendo diagnosticada, porque é uma coisa que tá sendo falada mais agora, então eu acho que esse filme vem num momento importante, porque o transtorno do espectro autista foi oficializado há poucos anos atrás. Gente, até pouquíssimo tempo atrás, achavam que só meninos eram autistas. Porque as meninas conseguiam socializar melhor e elas não eram lidas como autistas porque elas conseguiam mascarar alguma das coisas. E por isso o diagnóstico é mais tardio. Ele tem vários níveis e intensidades. Então com esse espectro começou a englobar várias coisas dentro disso. Porque é isso, né? O autismo ele é um espectro. Enfim, não vou me estender nisso, senão eu vou ficar no meu hiperfoco aqui, vou ficar falando e a gente não tá falando sobre isso. Antigamente a sociedade estava familiarizada com essa ideia da criança autista que é aquele menininho que fica ali no canto sem falar nada. Mas na verdade é que existe muito mais além disso. Mas por que eu tô falando disso? O Oliver aqui no filme não tinha tantos problemas pra socializar, na verdade. Ele tinha interesse. O problema era a mãe dele, que via tudo aquilo como um grande problema, chamando o menino de esquisito, expondo as questões dele na frente de outras crianças, cobrando uma evolução na fala dele pra terapeuta. A real é que essa mãe era uma escrota. O monstro era mais pra ela, na verdade. Ela tava perdendo o filho dela porque o menino não conseguia olhar pra ela de fato, porque ela não conseguia olhar pra ele de verdade. E o pai, apesar de ausente, tinha uma relação boa com o menino, mas também de um jeito disfuncional. A verdade é que fica bem claro que o Oliver era, na verdade, uma criança super inteligente, cheia de potencial, mas que por negligência e imaturidade dos pais, foi uma criança colocada no mundo por adultos irresponsáveis, que não estavam prontos para ter filhos. A verdade é que o Larry, o vilão, não era tão vilão. Ele não queria machucar o menino. E dava pra ver que o próprio Oliver, em algum momento do filme ali, para de ter medo dele. O Larry queria, do jeito dele, ajudar o menino. Ele queria tirar ele da mãe porque aquela família era o problema. Ela queria obrigar o menino a ser normal. E ela queria que ele agisse como alguém neurotípico, igual às outras crianças. E não pela saúde mental dele, mas por pura vaidade e status dela. De como as outras mães e as outras crianças e a sociedade estavam vendo o filho dela. A mãe era péssima. Ou de arrasta pra cima no final do filme. E eu acho que essa minha teoria se confirma porque depois a gente consegue ver que os personagens ficaram melhores sem ela. Depois do ocorrido, o Oliver tava desenvolvendo a sua fala, tava socializando melhor. Até porque a gente percebe durante o filme que não foi ele que se afastou das crianças. Foi a mãe que afastou ele dos amiguinhos. Inclusive, na verdade, as outras crianças nem tinham tantas questões com ele. Era mais um incômodo que a mãe criou. E falando em crianças, tem um momento interessante nesse filme. The answer is 8. How come Oliver still gets to use his phone in class? He's autistic, dude. Porque a criança autista, ela sabe que ela é autista, ela sabe que ela funciona diferente das outras crianças. Mas ela não precisa ser tratada como se ela tivesse um atraso ou dificuldade pra compreender o que tá acontecendo. Ela só funciona de um jeito diferente. E outra, a pessoa no espectro, ela sabe que ela é diferente. Então a maneira que a menina defende ele, apesar de dura, é engraçada. Porque é tipo você chamar a gay afeminada de viadinho. É tipo, sim, gata, ele é viado. Você não percebeu? Do you like this top? So gay. You know, you really shouldn't say that. When you say that's so gay, do you realize what you say? Chamar o Oliver de autista não é uma ofensa. E é isso, entendendo cada vez mais o espectro, é preciso normalizar ele. Porque cada vez mais as pessoas vão conviver com outras pessoas no espectro. Estudos dizem que 1 a cada 40 pessoas vivem no espectro. Então tem muita gente não diagnosticada. Até porque era uma coisa que antigamente não era muito falada. Então existe uma geração invisível no espectro. E a real é que não é uma doença, não existe um remédio, não existe cura. É só uma pessoa que funciona diferente. Tem o celular, sistema Android e tem o sistema iOS, não tem? Então. O que o Oliver precisava aqui não era de amigos, não era falar. Ele precisava ser verdadeiramente compreendido pelos seus familiares. E isso ia facilitar todas as outras questões dele. Que ele, como uma criança de 8 anos, está aprendendo, assim como todas as outras. Estando no espectro ou não. A pressão, a exposição e a cobrança que essa mãe fazia não estava certo, independente das divergências que aquela criança tem. Hoje eu falei, hein? Nem sei se eu falei tanto de cinema, do filme, mas hoje ela falou, porque eu me empolguei.
Mas e vocês? Ficaram curiosos pra ver o filme ou assistiram e acharam essa análise interessante? O que vocês acharam? Vocês conhecem alguém no espectro? Com a massa saber, viu? Deixa aí embaixo. Que eu adoro conhecer priminhos. Então já fica por aí, porque neste canal tem muita cultura pop e tem muita coisa sobre cinema de terror, viu? Eu fiz uma tier list só de terrores psicológicos. Aliás, vocês só entenderam agora que essa peruca é o símbolo do espectro autista? A gata tá à frente do pensamento. Um pouco demais até.